10 curiosidades sobre o mundo que parecem absurdas, mas são verdadeiras. 1. Neve no deserto do Saara. Bem, o impossível aconteceu em 2018, e o deserto do Saara foi coberto por um manto de neve branca. No entanto, a neve durou apenas um dia antes de derreter sob o sol quente. A primeira queda de neve registrada foi em 1979, uma tempestade de neve que durou meia hora. Embora as temperaturas caiam bastante durante a noite, a falta de umidade torna quase impossível produzir neve. Mas quem sabe, você pode ter a sorte de presenciar este fenômeno em sua próxima viagem ao Saara. 2. Existem apenas 2 países no mundo onde a Coca-Cola não existe. Você pode pensar que a Coca-Cola é algo que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo, mas esses 2 países estão em embargos comerciais de longo prazo com os Estados Unidos. São eles, a Coreia do Norte desde 1950, e Cuba desde 1962. No entanto, a Coreia do Norte fez seu próprio refrigerante de cor escura. Eles chamam de Ryongijin Cola ou Cacau Sparkling. Também possui uma embalagem vermelha e uma fonte cursiva, mas será que tem o mesmo bom gosto? Conta pra gente nos comentários se você já experimentou. 3. O Sudão tem o maior número de pirâmides do mundo, não o Egito. Egito e pirâmides são quase sinônimos, mas você sabia que também existem pirâmides no Sudão? A Núbia, uma região do Sudão, tem 255 pirâmides, o dobro do número do Egito. Depois de governar a 25ª dinastia do Egito, os faraós núbios fugiram para o Sudão e formaram o reino Cuxita, incorporando a cultura egípcia em sua nova cidade. As pirâmides da Núbia não são tão visitadas quanto as do Egito. Então, é provável que você tenha as pirâmides só para você. As pirâmides estão bem preservadas e ficam ao lado de uma pequena montanha. Suba a montanha pouco antes do pôr do sol para ter uma vista deslumbrante do Nilo. 4. O arco-íris mais brilhante da Colômbia está em seu rio. Normalmente você encontraria arco-íris no céu, mas o Cano Cristeus, também conhecido como Rio das 5 Cores, brilha mais do que qualquer arco-íris no céu. Localizado no Parque Natural Nacional Serrania de La Macarena, na Colômbia, este rio deslumbrante deve sua beleza multicolorida à Macarenia clavigera, uma planta que vive no leito do rio. É melhor visitar entre maio e novembro, quando as ervas daninhas do rio florescem em amarelo, azul, verde e vermelho. Eles ganham tons mais brilhantes durante esse período, pois as águas são mais rasas, permitindo que mais luz solar atinja as plantas. 5. O deserto do Saara costumava ser uma floresta tropical. O deserto do Saara é conhecido por ser o deserto mais quente do mundo. No entanto, apenas 6.000 anos atrás, essa terra seca era uma floresta tropical exuberante com vegetação densa e alta pluviosidade. Embora não tenhamos testemunhado o Saara em plena floração, as gerações futuras poderão. Se o mundo sobreviver nos próximos 10.000 anos, a mesma mudança constante nos padrões climáticos pode deixar o Saara com uma aparência muito diferente. 6. Machu Picchu é uma cidade à prova de terremotos. Esta antiga cidade inca fica no topo de 2 falhas no Peru. Isso significa que os terremotos eram eventos esperados. Então, como eles contornaram esta situação? Na verdade, os incas criaram uma técnica de engenharia brilhante chamada alvenaria de sillar, onde as rochas são cortadas para se encaixarem perfeitamente sem a necessidade de argamassa. Isso permitiu que as pedras se movessem em seu lugar durante um terremoto, antes de voltarem às suas posições originais. Quanta genialidade, não é mesmo? 7. Você poderia caminhar da Rússia ao Alasca no gelo. Entre a Rússia e o Alasca fica o Estreito de Bering. Quando congela no inverno, você pode atravessar, com 3,8 km sendo o final mais curto. No entanto, só porque é possível, não significa que é legal ou seguro, pois os ventos oceânicos são extremamente frios e o gelo abaixo pode mudar. Em 2006, 2 aventureiros partiram do Alasca para cruzar o caminho congelado a pé. Eles atravessaram 90 km em 15 dias antes de serem detidos na Rússia por violar as leis de imigração. Não faça isso, fica a dica. 8. A China tem apenas um fuso horário. Ter um único fuso horário é bom se o sol nasce e se põe ao mesmo tempo para todos. No entanto, enquanto Pequim está se preparando para ir para a cama à meia-noite, as pessoas em Xinjiang estão apenas começando a assistir ao pôr do sol. Isso é muito louco, considerando como a China é quase do tamanho dos Estados Unidos, que tem 6 fusos horários. Curiosamente, a China nem sempre operou no horário de Pequim. O horário padrão de Pequim só foi estabelecido em 1949.
Uma decisão do presidente Mao Zedong em nome da unidade nacional. Antes disso, em 1912, havia 5 fusos horários reconhecidos que eram 5 horas e meia a 8 horas e meia após o horário de Greenwich. Felizmente, trabalhar em torno de um fuso horário é apenas um pequeno inconveniente para os chineses. No entanto, os viajantes que planejam fazer mochilão pela China devem se preparar para que seus relógios biológicos fiquem um pouco confusos. 9. A ponte Golden Gate de São Francisco fala. Em junho de 2020, a amada Golden Gate Bridge de São Francisco começou a falar sobre algumas alterações feitas nas grades da ciclovia, literalmente. São franciscanos relataram ouvir sons estranhos a vários quilômetros de distância. As autoridades da cidade explicaram que se tratava de um caso de ventos fortes passando pelos novos corrimãos. A ponte é mais segura para os usuários quando enfrenta menos resistência ao vento. Portanto, o som é um bom sinal de que ventos fortes estão passando suavemente pela ponte. 10. A Tailândia tem um festival para apreciar seus macacos. Todo último domingo de novembro, este festival em Lopburi celebra o Monkeys in a Monkey Buffet Festival. De acordo com o folclore sânscrito, um heróico macaco ajudou o príncipe Rama a salvar sua futura noiva das garras de um demônio de 10 cabeças. Os macacos residentes do templo Phra Prang San Io são tratados com 4.000 quilos de frutas, legumes e sobremesas tailandesas. Os moradores também se vestem de macacos e se apresentam para seus estimados convidados enquanto devoram seu banquete real. Este evento é aberto ao público, mas os visitantes devem ser alertados, pois os macacos podem ficar agressivos e roubaram qualquer coisa em que ponham as mãos. 11. Você pode fazer um safari no Sri Lanka. O Quênia não é a única experiência de safari. No charmoso Sri Lanka, está o próprio safari da Ásia. Nas planícies abertas do Parque Nacional de Yala, você verá elefantes, leopardos e até pássaros aquáticos. Ou visite o Parque Nacional Uilpatu para ver veados e ursos preguiça. A melhor época para visitar seria entre março e outubro, pois os níveis de água são mais baixos e você verá mais animais saindo para beber. Outro fato interessante sobre o Sri Lanka são os avistamentos anuais de baleias azuis em migração. Entre dezembro e abril, os maiores animais do mundo se alimentam de crio no litoral sul. As baleias costumam passear nas águas por Mirissa. Você passará pela cidade a caminho do Parque Nacional de Yala, então por que não aparecer para observar as baleias antes de sua aventura de safari? E aí, qual destas curiosidades você achou mais surpreendente? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos aqui no Humanamente e até o próximo vídeo.